Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre as finanças de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Finanças, Cláudio Grokowski. Secretário, muito bem-vindo. Obrigado, Ney, pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E fique com a gente, o assunto será interessante. É importante saber como está o município, as finanças do município em que você vive. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é as finanças de Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o secretário municipal de Finanças, Cláudio Grokowski. Secretário, vamos pelo básico. Hoje, as contas em Ponta Grossa, as contas da Prefeitura de Ponta Grossa, do governo municipal, estão equilibradas? Ney, hoje, o tão sonhado equilíbrio orçamentário e financeiro que toda administração pública busca, ainda o município não conseguiu. Por quê? Porque a gente, embora tenhamos muito crescimento de receita própria no primeiro semestre do município, mas as receitas oriundas da União, que são receitas de transferência constitucional, elas não tiveram seu aumento na mesma proporção que as receitas próprias tiveram. Então, ainda o município não encontra-se dentro desse equilíbrio tão esperado. Em relação agora ao orçamento, o orçamento do município para 2017 é da casa de 750 milhões de reais? Isso, perfeito, 750 milhões. E desse montante, aproximadamente, qual é o percentual que vem de Brasília, o que deveria estar vindo de Brasília? Perfeito. De Brasília, Ney, é esse percentual que a gente chama dessas transferências constitucional. O que vem de Brasília são transferências de FPM, transferências de IPI, transferências do Fundeb. Cerca de 50% do orçamento depende dessas transferências oriundas de Brasília. As outras 50% dependem de receitas próprias e de transferências do Estado. Então, metade do dinheiro que Ponta Grossa precisa para o seu funcionamento cotidiano acaba vindo do governo federal. Exatamente, exatamente. Hoje, assim, hoje ainda das transferências constitucional, o que o município mais depende hoje, em torno de 25% do orçamento, são receitas oriundas do ICMS, que são transferências do Estado daí. Em relação ao que o senhor falou, o Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto sobre Produtos Industrializados, nós temos um parque fabril grande e nós tivemos uma queda na atividade econômica, isso é um fato. Então, se você tem menos produtos sendo vendidos, o valor arrecadado em tributos também cai. Pelo menos essa tem sido a desculpa, o argumento da União em relação a esse quadro geral. Em tese, a reforma trabalhista aprovada recentemente pode facilitar as contratações, diminuindo o número de desempregados. O senhor acredita que nós precisamos, não estamos fora de um cenário nacional, mas nós precisamos ter só atividades isoladas para podermos nos recuperar ou precisamos também colaborar, porque cada um tem que fazer a sua parte, nesse cenário para que a atividade econômica seja restabelecida aos seus parâmetros normais de um país como o Brasil? O que a gente consegue perceber nesse cenário que o Brasil se encontra, que atividades econômicas que dependem da produção, elas não estão tendo o mesmo crescimento de atividades que dependem de prestação de serviço, por exemplo. Hoje, a gente consegue perceber muito claramente que esses itens que dependem de produção, como o FPM, que depende da produção, que é oriundo de IPI, de contribuição social, COFINS, o próprio ICMS, que depende da arrecadação, eles estão tendo um crescimento muito pequeno, às vezes até abaixo da inflação. Para ter uma ideia, o município arrecadou 4,5% a mais de ICMS no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2016. Ou seja, é uma proporção muito pequena e isso é reflexo da economia que o Brasil vive. É reflexo disso que você fala, da questão da contratação, da questão que não está sendo um investimento muito alto nessas áreas. Eu entendo. Mas, normalmente, o volume de contratações é o último item, né? Quando a economia começa a se recuperar, infelizmente, os empregos são os últimos que aparecem dentro da cadeia que acaba se estabelecendo no setor produtivo, não é isso? Muito embora Ponta Grossa sempre esteve com saldo positivo no CAGED. Então, é um dos municípios que
porque é diferente um pouco, né? Sempre o município de Ponta Grossa está conseguindo contratações mensalmente, sempre com saldo positivo no CAGED. Secretário, nós temos algumas peculiaridades em Ponta Grossa, e justiça seja feita. Na gestão Joselito Canto, vamos entrar direto nesse assunto, que é a questão do valor venal dos imóveis que nós temos na cidade, porque o IPTU é da prefeitura, né? E Joselito Canto mexeu no valor venal dos impostos, no valor venal dos imóveis, desculpe, o que acaba afetando daí o valor final do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Só que, depois da gestão Joselito Canto, e lá se vão 20 anos, isso não aconteceu mais, ou seja, não houve mais uma modificação, que, do meu ponto de vista, se faz necessária, nesse valor venal dos imóveis. E isso não traz prejuízo ao contribuinte de Ponta Grossa, no fim das contas, já que é a prefeitura que cuida de saúde e educação, por exemplo? Exatamente. O prejuízo hoje se dá diretamente no momento onde o município tem que fazer os principais investimentos, que você mesmo citou, investimentos em saúde e educação. Hoje, a gente lança anualmente cerca de 70 milhões e 75 milhões de IPTU no município de Ponta Grossa. Arrecadamos em torno de 40 a 44 milhões ano, uma inadimplência grande ainda de 35%. Hoje se compara muito Ponta Grossa em relação ao IPTU com municípios como Maringá, que arrecada em torno de 150 milhões ano de IPTU para 44 de Ponta Grossa, então a diferença realmente é grande. Se compara muito Ponta Grossa com o município da proporção de Londrina, que também tem uma arrecadação de IPTU de 160 milhões ano, e Ponta Grossa sempre ficou abaixo desses grandes municípios, embora grandes, mas de um porte parecido com o município de Ponta Grossa, realmente por causa disso. A última vez que foi feita uma correção no IPTU de Ponta Grossa no valor venal dos imóveis foi em 98, gestão do então prefeito Joselito Canto. O que cedeu de lá até agora? Cedeu somente a reposição da inflação. A cada ano, no momento de se fazer o IPTU, o município coloca o que deu a inflação do período, nada mais que isso. O que houve em 2013 e 2014 foi uma reavaliação do tamanho dos imóveis. O município contratou um sistema de georreferencial com fotos aéreas, fotos de satélite, que proporcionou colocar no nosso banco de dados a medida correta de cada imóvel. Existiu vários imóveis que teve recurso lá no município para revisão, mas todos esses, no universo aí de 100 mil imóveis, 3% só que solicitou sua revisão, e desses 3%, menos de 1% foram concedidos a revisão, quando o município estava certo com essa foto aérea. Então, o que foi feito no município até agora? Somente esse primeiro passo, né, que foi dizer quanto é a metragem de cada imóvel, sem levar em consideração aí o valor venal final do imóvel. Porque é preciso levar em consideração a realidade de mercado. Existem imóveis que, há algum tempo atrás, e aí eu me refiro que, vamos jogar 20 anos no tempo, isso, valiam 100 mil reais. E daí, com um conjunto de melhorias, né, esses imóveis aumentaram 10 vezes de valor, em alguns casos. Obviamente, isso não ocorreu em toda a cidade. Mas que, no mínimo, os imóveis tiveram uma valorização de 100%, porque a cidade acabou sendo asfaltada em diversas ruas, e nós ainda temos um número grande de ruas sem asfalto, mas isso já é uma outra história. Porém, cada vez que você faz uma melhoria num bairro, é natural que o valor venal desse imóvel acabe sendo modificado. É um processo tanto quanto lógico. Se existe um grande empreendimento imobiliário ou comercial sendo feito em volta, a mesma coisa, né? Ou seja, é um tanto quanto natural. Foi o que aconteceu, por exemplo, na região de Órfãos, com os condomínios residenciais de luxo. Automaticamente, todos os imóveis em volta acabaram tendo um crescimento no seu valor venal. Ninguém gosta de pagar imposto, por isso que se diz a palavra é imposto, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu consigo entender é que a prefeitura tenta estabelecer aqui uma questão de justiça fiscal. Seria isso? Exatamente. Com essa preocupação, e até a gente comparando Ponta Grossa com municípios do mesmo porte, se estabeleceu-se já no município um grupo de trabalho, Ney, onde esse grupo começou um estudo para realmente fazer essa cobrança justa. Hoje não é justo que imóveis no centro ou em alguns bairros aí no município custem 90 mil o valor venal, custem 100 mil o valor venal. Então o município necessita
de uma correção desses valores. E por onde que a gente vai começar? Hoje, na formação do valor do IPTU, existem 11 itens. A casa tem laje, é uma casa de alvenaria ou uma casa de madeira, tem calçada na frente, tem pavimentação. Tudo isso influencia diretamente na composição do valor final do IPTU. Esse grupo de trabalho ele foi criado no sentido de estabelecer percentuais que serão acrescentados ao valor de cada item para se ter um valor final um pouco mais aproximado da realidade do mercado. Então, esse grupo já está trabalhando nesse sentido. Mas isso não se dará de forma, em uma parcela única. Quando for estabelecido que a defasagem é de X%, isso se dará de forma gradativa, até para que o contribuinte não sofra no bolso de imediato essa elevação desse percentual. Bom, é lógico, não dá para repor 20 anos de uma tacada só, porque senão quebra o bolso de qualquer um. Mas a reposição deve ser feita de que forma? Forma gradativa, anualmente. Digamos que o teu imóvel está com desvalorização de 100%. Não será feito de uma tacada só, como você comentou, 100% no primeiro ano. E sim gradativo, 25% no primeiro, 25% no segundo e assim por diante. Ou 20% no primeiro, 20% no segundo e assim por diante. Secretário, nós, às vezes, quando tocamos nesse assunto, tocamos num assunto que é delicado, enfim, mas as pessoas às vezes não param para pensar, né? Digamos que uma determinada casa sirva para construção de uma escola, ou que uma determinada obra precise ser feita passando por aquele imóvel, né? Automaticamente, a prefeitura vai indenizar pelo valor venal constante nos bancos da prefeitura, correto? Exatamente. Então, se a casa vale 1 milhão, mas está avaliada em 100 mil, o cidadão perde 900 mil reais nessa história. Ou eu estou errado? Não, correto. No momento de desapropriação do imóvel, se leva em consideração, além de alguns fatores, mas um fator principal que é o valor venal. Por que valor está sendo pago aquele IPTU, com base no valor venal do imóvel que é feita a desapropriação. Então, é sempre bom as pessoas ficarem atentas a isso, né? Por falar em IPTU, na Câmara Municipal se estabeleceu um consenso entre os vereadores e aprovaram um projeto que, até onde eu saiba, seria iniciativa do Executivo, de anistiar impostos atrasados de quem tem direito à anistia, mas não procurou a Prefeitura dentro do prazo correto. Até onde eu saiba, essa é uma prerrogativa do Executivo. Aqui eu não estou querendo comprar briga com os vereadores, por favor, não, eles que não me entendam mal, mas é o que eu posso concluir de vários projetos de lei que eu já acompanhei dentro da Câmara Municipal e os trabalhos que eles fazem. E que fazem, diga-se de passagem, com presteza, corrigindo. Porque muitos falam que os vereadores não trabalham e isso não é verdade. Agora, eu estou errado na minha avaliação jurídica, ou seja, não é uma iniciativa da Prefeitura, e por que a Prefeitura não anistia essas dívidas de anos anteriores? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, já que quem tem direito à isenção pode reivindicar isso com a frequência de todo ano, né? Aliás, por que tem que ser feito todo ano também? São várias perguntas em cadeia, se o senhor puder explicar. Ney, você está correto na tua afirmação, a gente chama isso de vício de iniciativa, né? Todo o projeto de lei que visa o aumento de receita ou a diminuição de receita, o aumento de despesa, tem que ser um projeto do Executivo. A Câmara não pode fazer projetos de lei, não pode propor projeto de lei que vise o aumento de receita ou a redução de receita ou o aumento de despesa. Esse é um projeto de lei que ainda não chegou no Executivo. Então, já teve a primeira votação, a segunda votação, mas o Executivo ainda não recebeu essa lei da isenção. E o porquê? Hoje o município lança anualmente mais de 120 mil carnês de IPTU, e quando lança os carnês de IPTU anual, ele tem em dezembro de cada ano, o mês do lançamento do IPTU. Então, ele é mandado para a casa dos contribuintes, e aqueles contribuintes que têm os direitos a isenções, anualmente, então eles têm 12 meses para se dirigir até o município, a praça de atendimento, e solicitar essa isenção. Por que é necessário anualmente fazer esse pedido de isenção? Até porque o município enxergue que não houve mudança na característica do imóvel, que não houve mudança na renda do contribuinte.
Hoje, em regra geral, quem tem um imóvel até 70 metros e que ganha até 2 salários mínimos mensais, eles são isentos de IPTU. E por que a prefeitura não faz isso automaticamente? Por causa que porque o município não tem uma ferramenta jurídica, um instrumento jurídico para dizer isso. O que diz a lei hoje? Anualmente tem que se dirigir até o município e provar que a característica do seu imóvel ainda tem 70 metros, que ainda esse contribuinte tem um ganho até de 2 salários mínimos. Devido a isso que o município faz esse lançamento anual do IPTU e devido a isso que o município talvez, por não ter essa ferramenta, algumas pessoas acabam, talvez em 12 meses não sendo suficiente para ir até o município, acaba esse valor indo para a dívida ativa do município. E depois que vai para a dívida ativa, não há como retirar da dívida ativa esse imposto que ficou, como eu posso dizer, sem ser pago? Hoje o município não tem lei autorizando que esse valor do contribuinte que seria isento, mas não fez a solicitação de sua isenção no período hábil, que o município tire ele da dívida ativa. O que tem é que ele pode ir até o município e fazer esse pagamento parcelado hoje em até 48 meses. Entendo. Até porque, a menos que eu esteja equivocado, o município não tem o direito, isso é lei federal, de abrir mão de receita. Né? É a renúncia de receita, exatamente. Ou seja, isso é vedado ao município. É vedada a renúncia de receita por parte do município sem autorização. Uhum. Então, ótimo. Então, o município não pode abrir mão de receita, é lei federal, e a solicitação que a Secretaria de Finanças faz é que as pessoas continuem indo todo ano ali fazer o registro dizendo que o imóvel não aumentou e a renda não mudou. Exatamente. No próprio verso da capa do carnê de IPTU tem todas as regras para isenção. Tem todo ali, até quem pode pedir isenção, os valores que a pessoa pode pedir isenção. Então, anualmente, a pessoa tem que ir até o município e solicitar essa isenção. Não precisa ser no mês de janeiro, fevereiro, que recebe IPTU, mas ele tem até dezembro de cada ano para solicitar essa isenção. E o deferimento para esses casos é muito rápido. Um intervalo de quanto tempo normalmente a prefeitura costuma dar o desconto, ou seja, anistiar o IPTU daquele ano? 3 a 6 meses a pessoa já está recebendo em sua casa a notificação que foi isentado do IPTU daquele ano. Secretário, nós temos, desde que o prefeito Marcelo Rangel assumiu, a construção lenta de uma política de justiça fiscal, como eu mencionei anteriormente. O senhor mesmo falou do georreferenciamento com fotos aéreas, que foi uma iniciativa do secretário Deilton de Souza que o precedeu. E o secretário falava muito desse termo, de justiça fiscal, ou seja, cobrar de cada um que cada um deve, nem um centavo a mais. Nem um centavo a mais. E dentro dessa filosofia, continua agora, então, o senhor acabou de falar da revisão do IPTU, mas existem outras ações que estão sendo tomadas para que a prefeitura possa, como eu posso dizer, equilibrar suas contas. Né? Nós temos o problema dos precatórios, por exemplo. Vamos falar dos precatórios. Eu gostaria que o senhor explicasse primeiro o que é um precatório. Nós temos uma dívida de aproximadamente 110 milhões de reais em precatórios, tem que ser paga até 2020. A prefeitura não arrecada tanto assim. E nós temos também, dentro dessa política de justiça fiscal e de forma de arrecadação, eu não entendo porque a prefeitura tem tantos imóveis, mas de qualquer maneira são no mínimo 500, 600 milhões de reais, dependendo da avaliação, de imóveis que a prefeitura possui e que podem ser utilizados para o pagamento de dívidas e ainda sobra dinheiro. Né? Por partes. Primeiro, o que é um precatório, secretário? Ney, precatório ele se divide em três grupos. O precatório pode ser trabalhista, o precatório pode ser um precatório judicial, com a justiça, com a justiça comum, né, que a gente chama, e pode ser um precatório com a Justiça Federal. 80% dos precatórios do município hoje são precatórios trabalhistas. Então, o precatório ele surge de algum direito ou algum benefício ou algum direito que não foi pago durante um determinado tempo, aonde a empresa ou o trabalhador ou a União Federal vai em busca desse direito contra o município ou o Estado, né, e ganha o direito de receber isso, mas de forma em precatório, de forma a longo prazo, digamos assim. Então, aí que surge um precatório. Entendo. Então, o precatório é uma decisão judicial que obriga a prefeitura a pagar
E hoje até pode ser comercializado o precatório, mas a gente entra nesse assunto depois. E dentro desse quadro, eu vou retomar a pergunta, porque eu a fiz de forma muito longa, porque estávamos encadeando uma linha de raciocínio. A prefeitura tem a ideia de, até vereadores de oposição parece que são favoráveis à ideia, de se desfazer, entre aspas, né, ou seja, de vender imóveis pelo preço de mercado, para que essa dívida possa ser quitada. O senhor acredita, em primeiro lugar, que os vereadores realmente vão apoiar a iniciativa, em segundo, que o mercado vai estar disponível? Porque em Ponta Grossa sempre existiu uma tradição muito grande para a compra de imóveis, né? Ney, só vamos talvez retomar um histórico de como é que surgiu essa dívida de 111 milhões de precatório, até para que quem está nos assistindo entenda. Certo. Então é uma dívida, como eu falei, 80% dela é trabalhista. Ela surgiu durante todo esse tempo, durante vários governos que foram deixados de pagar alguma coisa, seja ao trabalhador, seja ao servidor ou alguma empresa que prestou algum tipo de serviço ao município ou à União, e hoje eles estão num total de 111 milhões. Essa dívida, lá em 2010, ela, através de uma emenda constitucional, permitiu que essa dívida fosse pago em 15 anos. Ou seja, 2010 foi a negociação, o início dela se deu em 2011, os pagamentos dela, ela poderia ser paga até 2028. Então o gestor optou por parcelamento dela em 15 anos, na época. E grande parte dessa dívida, como eu falei para vocês, são dívidas de trabalhista, são dívidas de fundo de garantia do município. Quem conhece a história do município sabe que por 7 anos o município os servidores não receberam o fundo de garantia. Durante 7 anos do governo anterior, o fundo de garantia não foi depositado. Então, isso se tornou um grande precatório para o município. Além das outras dívidas, como o não pagamento, às vezes, de uma hora extra, ou não pagamento de alguma obrigação de algum direito trabalhista. O que o município fez? Só no governo do prefeito Marcelo Rangel, de 2013 até 2017, né, agora, recentemente, o município já pagou mais de 27 milhões em precatório. É um valor alto. Se a gente for considerar um orçamento de 870, que é a projeção de 2018, é mais de 4,5% de todo o orçamento. Então, é um valor que o município não tem como não pagar, porque é uma obrigação a fazer, como bem você falou, o município tem que fazer, mas é um valor que o município está deixando todo mês de investir em outras áreas. Em dezembro de 2016, o ano passado, dezembro agora, a emenda constitucional 94, ela veio e modulou toda a forma de pagamento de precatório nos municípios do Brasil que deve precatório e para os estados, dizendo que até 2020, todos os municípios e os estados que devem precatório devem zerar esse precatório. Ou seja, eles não deram nenhuma outra oportunidade aos municípios de, talvez, uma dilação desse prazo ou uma outra forma do município conseguir fazer esse pagamento. Em Ponta Grossa, para você ter uma ideia, se a gente fosse pagar conforme diz a emenda 94, nós tínhamos que depositar de 2.300.000 a 2.500.000 de precatório mensal. Diante da nossa receita, isso representa 4,5% da receita corrente líquida no município só para precatórios. Ou seja, se fosse efetuado isso, outras áreas do município, como talvez até educação e saúde, poderiam deixar de ter investimentos. O que o município fez? Como a própria emenda 94 permitia a questão de você poder trocar dívidas com o município por precatórios, ou seja, o que está em dívida ativa nossa hoje pode ser negociada por precatórios, como a emenda também permite o leilão de imóveis para pagamento de precatório, e ainda mais, a emenda constitucional permite até empréstimos bancários para pagamento de precatório. O município propôs ao Tribunal de Justiça do Estado quais são as formas que o município consegue quitar seus precatórios. Então fizemos, Ney, ao TJ um programa de pagamento dentro das condições que o município se encontra hoje, onde lá a gente ofertou para o TJ 1,5% da nossa receita corrente líquida mensal para pagamento de precatórios. Colocamos ao TJ que estaremos enviando à Câmara um projeto de lei para a venda de terrenos
especificamente para pagamento de precatórios. Colocamos ao TJ que poderíamos ainda usar os nossos depósitos judiciais. Hoje, quando uma empresa tem uma ação em controvérsia contra o município, o valor devido ela deposita em juízo. Desse valor depositado em juízo, 70% o município pode utilizar para pagamento de precatórios. E já estamos fazendo isso. E além do que, no final, até o empréstimo bancário. Hoje, se o município possuísse disponível 10 milhões de reais em valores para pagamento de precatório, o município mesmo poderia fazer um grande leilão com os credores de precatório, chamando eles para negociação com deságio de até 40%. Então, se o município hoje pudesse e tivesse recurso financeiro, o próprio município ia atrás dos credores para negociar esses precatórios com deságio de até 40%. Sempre assim, sempre entendendo, fica a cargo do proprietário do precatório, do servidor que detém o precatório, querer vender esse precatório ou negociar por dívida ativa esse precatório. É uma faculdade, não é obrigatório ele vender esse precatório. Ele pode muito bem esperar o município continuar com seus depósitos até 2020 e lá para frente receber seu precatório. Secretário, vamos agora para um breve intervalo, mas já retornamos. Fique com a gente, por favor, acompanhe a conversa, diz respeito ao nosso cotidiano, diz respeito à cidade de Ponta Grossa. Aguardo você no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, falando hoje sobre as finanças de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Finanças, Cláudio Grokowski. Secretário, eu interrompi o senhor no fim do bloco anterior, quando o senhor falava justamente dos precatórios. Nós temos a pagar, eu falo pontagrossenses, através da Prefeitura Municipal, 110 milhões de reais, e temos uma situação que é razoavelmente favorável. Vamos primeiro falar sobre o projeto de lei, né, que vai ser enviado, acredito eu, ainda para a Câmara Municipal, de possível leilão dos imóveis. Quanto que a Prefeitura espera arrecadar? E hoje, como a gente colocou no bloco anterior, o município tem uma dívida de 110, 111 milhões de precatório. De terrenos públicos, o município tem mais de 500 milhões. Ou seja, se a gente fosse considerar que a nossa dívida de precatórios é de 111 e nós temos de patrimônio, nós temos um ativo de 500 milhões, estaríamos até tranquilo frente a essa dívida de 110 milhões. No próximo mês, ainda a gente estará encaminhando para a Câmara Municipal, para autorização legislativa, a venda do primeiro lote desses terrenos públicos, especificamente para pagamento precatório. Temos muitos terrenos públicos em condomínios fechados, aonde foi destinado uma área institucional por previsão legal, onde o município não tem interesse nenhum de fazer uma unidade básica de saúde ou de fazer uma escola. Esses terrenos podem ser leiloados, desde que a Câmara dê o seu aval. Semana passada estivemos, eu e o nosso procurador, Dr. Marcos Freitas, estivemos na Comissão de Finanças na Câmara, a solicitação do vereador Jorge, que é o presidente daquela comissão, e a ideia da venda dos terrenos públicos, ela foi uma ideia que ficou muito clara e deu uma aceitação muito boa na comissão. É uma forma que o município tem hoje de regularizar esse débito precatório. E tem mais um viés nisso, que é a questão que esse terreno público que eu tenho hoje, às vezes com mato, às vezes em lugar onde o município não tem pretensão de fazer investimento nenhum, esse terreno público, depois de vendido, é mais um IPTU que estará sendo gerado ao município. Então, são várias, nada de negativo, tudo de positivo nesse projeto de lei de venda de imóveis públicos. Secretário, dentro das iniciativas que estão sendo tomadas, uma delas já foi tomada, né, que inclusive já virou lei, já foi sancionado pelo prefeito, enfim, que é a possibilidade de comercialização dos precatórios com quem deve para a prefeitura. Então, eu devo para a prefeitura e a prefeitura deve para alguém. Eu posso fazer essa triangulação, isso é permitido por lei municipal e foi autorizado pelo TJ, até onde eu saiba também. E eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas de casa que estão nos assistindo como que isso funciona. Com a emenda constitucional 94, deu-se mais essa possibilidade, onde o devedor, eu estou inscrito na dívida ativa do município, eu tenho lá minha dívida com o município.
eu tenho a possibilidade de eu que a gente chama, ir ao mercado e comercializar esse meu débito em dívida ativa como precatório. Por exemplo, eu tenho uma dívida ativa no município hoje de 10 mil. Eu devo 10 mil reais para o município. Eu posso procurar um credor de precatório que tenha para receber do município um valor de precatório de 20 mil reais e adquirir esse crédito de precatório dele com deságio de 40%, de até 40%. Então, essa é um comércio que está já regularizado por lei, já tem o decreto municipal. Hoje existem em torno de 4 ou 5 processos já tramitando dentro do município, solicitando essa compensação de dívida ativa por precatório. Ou seja, se eu tenho para receber do município um precatório de 20 mil e você tem uma dívida de 10, você pode comprar esse precatório com deságio de até 40%, ou seja, diminuindo esse valor do meu precatório, mas eu recebendo já. Então, isso já está acontecendo no município. É uma das ações que o município já tem tomado desde janeiro até esse momento. Uhum. Pois bem, em relação à inadimplência no IPTU, a gente não vive um momento bom da economia do país. Ponta Grossa ainda está numa situação muito melhor do que outros municípios, mas, ao mesmo tempo, como a gente já falou, o município não tem o direito de abrir mão de receita. É legislação federal. Se eu não me engano, é a Lei de Responsabilidade Fiscal que trata disso. E, com base nisso, a Prefeitura também criou a inscrição de quem não paga o IPTU dentro como é que se diz, do Serviço de Proteção ao Crédito. Essa iniciativa não está sendo tomada para coagir ninguém, apenas para que as pessoas parem para pensar em relação ao imposto, né? Eu vejo gente, por exemplo, entre o IPVA e o IPTU, priorizando o IPVA. Não que o IPVA não deva ser pago, não estou dizendo isso. Mas o IPTU, bom, entre a casa e o carro, a casa é mais importante, né? E o imposto fica no município, totalmente. A inadimplência de IPTU hoje no município, ela está em 35% e a taxa de lixo de 29% a 30%. O município, desde janeiro desse ano, implementou a questão do protesto. Hoje, quem está atrasado com o IPTU ou com qualquer dívida do município pode sofrer o protesto. Então, começou em escala pequena, das dívidas que já estão ajuizadas e que já têm sentença em definitivo, mas já existem contribuintes no município que foram protestados e já conseguiram colocar em dia o seu débito. Não se pode, como você bem colocou, Ney, renunciar à receita no município. Então, o município não pode deixar de cobrar. Várias ações estão sendo tomadas no município na questão de você ir atrás desses valores. Encaminhamos carta aos contribuintes devedores, a questão do ajuizamento, a questão do protesto. Então, são ferramentas que o gestor dispõe para conseguir ir atrás desses valores. Eu sempre comento que o caminhão de lixo, ele coleta na frente da casa de quem pagou e da frente da casa de quem não pagou também, né? Mas o contribuinte tem que dar essa contrapartida ao município. Em detrimento de outros, ele paga lá seu IPVA, paga lá a escola dos filhos, paga em dia todas as outras contas e, às vezes, deixa de lado a questão do IPTU. Quando eu falei de serviço de proteção ao crédito, não me referia necessariamente ao SPC, mas me fugiu a palavra protesto na hora, é que o protesto é uma forma de proteção ao crédito, né? E vocês têm inscrito muitas pessoas, vocês têm protestado muitos contribuintes inadimplentes, não? Já foram protestados bastante contribuintes, mas como a cadeia que nós desenvolvemos na questão de quem irá iniciar o protesto primeiro, a gente primeiro optou por protestar quem já está com ação judicial, com sentença já definida, por isso a gente está nesse primeiro estágio de protesto ainda. Uhum. Ou seja, vocês estão protestando ou colocando no cartório, né, protestando em cartório, aquelas pessoas que já foram condenadas pela justiça a pagar o débito, é isso? Nesse primeiro momento, as pessoas que já foram condenadas não têm mais como recorrer desse débito. Uhum. Secretário, eu vou tocar num assunto que é delicado, mas assim, e eu sei que o senhor é funcionário público de carreira e como funcionário público de carreira ocupa um cargo que é também em comissão. Então, antes de mais nada, parabéns
por toda a sua trajetória profissional e pela confiança que o senhor adquiriu em diferentes grupos políticos. Eu sei que o senhor é respeitado por diferentes grupos políticos. Mas nós temos um caso sui generis. O senhor falou que, em Ponta Grossa, 80% dos precatórios são trabalhistas, baseados na CLT. E eu não sou contra os servidores municipais, muito pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos perceber que a CLT existe para proteger o trabalhador que não tem estabilidade no emprego. E o servidor público, ele tem estabilidade no emprego. Tanto que Ponta Grossa é uma das poucas prefeituras do país, entre os quase 5.500 municípios, ou 5.500 aproximadamente, que paga pelo regime seletista. Eu não digo aqui que isso é certo ou errado, mas me parece que existe um leve contrassenso dentro dessa característica. Afinal de contas, se a prefeitura é obrigada, por lei, a não renunciar ao seu dinheiro, a própria prefeitura não pode ser questionada posteriormente pelo Tribunal de Justiça ou até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça por estar pagando dentro do regime seletista? Poucos municípios realmente hoje no Brasil e no Paraná ainda resistem ao regime CLT, ainda estão nesse regime da consolidação da lei do trabalho. A maioria dos municípios hoje são todos estatutários. A visão do Tribunal de Contas do Estado é uma visão totalmente de municípios estatutários, não enxergam mais municípios CLT no Paraná. Mas ainda, como a gente comentou, ainda existem municípios, e Ponta Grossa é um dos municípios que ainda é CLT. Hoje a discussão interna que a gente trata esse tema, Ney, ela se dá na condição de mudança de regime ou não. Com a reforma trabalhista recém-aprovada e que os seus efeitos surtirão a partir do mês de novembro agora desse ano, muitas daquelas coisas que hoje se busca na justiça, daqueles direitos, a reforma trabalhista veio e deu um direcionamento ao empregador para que isso não ocorra mais. O porquê que o município hoje é um dos maiores devedores de precatório do Paraná? Do Paraná ele é o primeiro. Depois de Ponta Grossa vem Maringá como o maior devedor de precatório do Paraná, mas é um precatório comum, não um precatório trabalhista. Maringá hoje tem cerca de 100 milhões de precatório, um pouco abaixo dos 110 nossos, mas é um precatório comum. Se dá num direito que quem é regime CLT tem, que é o Fundo de Garantia. E o Fundo de Garantia é tratado na Justiça como uma garantia para que quando você vai se aposentar, você tenha um benefício futuro ou um benefício durante a sua vida enquanto funcionário na questão da aquisição de casa própria e alguns itens que é permitido o saque do Fundo de Garantia a isso. E quando nós fazemos concurso público e temos lá nosso estágio probatório, que é de 3 anos, dali 3 anos, se nada for incontroverso na sua vida pública de funcionário, você tem a garantia. Você tem o que a gente chama da estabilidade no emprego público. Ou seja, a discussão se dá na dupla garantia. A primeira garantia é do concurso público, uma vez que você já passou de 3 anos e você tem essa estabilidade. E a segunda garantia, que a gente chama da dupla garantia, se dá no Fundo de Garantia. É uma discussão que o município já em gestões anteriores, não sei se você se recorda, o município já tratou isso. O município não conseguiu anteriormente essa mudança de regime de trabalho estatutário e CLT, mas é uma discussão que a gente trata hoje internamente. A gente tenta demonstrar para o servidor público o que tem de bom no regime CLT, que a gente já conhece, porque é o que a gente vive, e o que pode melhorar no regime estatutário. Eu entendo. É uma discussão complexa, eu não quis aqui colocá-lo numa situação delicada, mas é importante que os telespectadores entendam que existe a dupla garantia. Quando a maioria dos trabalhadores no país tem uma garantia. Ou é o fundo de garantia, em caso de demissão,
né? Ou, se é servidor público, a estabilidade. Quando a gente fala em estabilidade, não que o funcionário público não possa ser demitido, mas é muito mais difícil, existe todo um rito burocrático que precisa ser seguido. Isso justamente para evitar perseguições políticas, para que o funcionário público possa executar sua função de acordo com aquilo que preconiza a lei, não é isso? Exatamente. Hoje, o funcionário público, como você comentou, ele pode ser demitido dentro da abertura de uma sindicância, dentro da abertura de um processo administrativo, dentro de uma falta grave que ele cometa com o seu empregador. Mas essa garantia da estabilidade é uma garantia que precede da questão legal. Então, ele conseguiu, durante os seus 3 primeiros anos, ter uma conduta boa na administração pública. Quando ele termina seu estágio probatório, que são os 3 primeiros anos, ele tem essa garantia. E a outra garantia que existe, que tem para todo mundo, daí é a questão do fundo de garantia. Feita essa observação, né, eu não sei exatamente o que vai acontecer em relação a isso, é algo que deve ser tratado entre a Prefeitura e o Corpo de Funcionários. Nós temos outras medidas sendo tomadas também para aumentar o volume de receitas da Prefeitura de Ponta Grossa. O senhor poderia mencionar algumas delas? E uma das medidas assim que a gente considera muito importante para o ano que vem, e que é uma lei federal, é a lei complementar do ISS. Ela veio para tirar as isenções, qualquer isenção que exista de ISS para as empresas para o ano 2018, elas não podem ser mais, não pode existir mais. A lei federal veio até para diminuir a guerra fiscal que existia entre municípios. A alíquota de ISS aqui eu te dou uma isenção tal, se instala aqui no meu município, que aqui o valor do ISS é menor. Então, a lei veio até para acabar com essa guerra fiscal entre os municípios. Então, a partir de janeiro de 2018, todas as empresas que teriam algum tipo de isenção na área de ISS, essa isenção não existirá mais. O projeto de lei já tramita na Câmara, ele tem até o dia 30/9 para ser aprovado pelos vereadores, já foi apresentado aos vereadores no que vai impactar isso, como se dará isso, quais as empresas serão afetadas. Isso dá um incremento muito bom de receita ao município no próximo ano. Além das isenções do ISS, recentemente foi derrubado por veto da Câmara dos Deputados a questão da incidência do ISS sobre o cartão de crédito, o cartão de débito e o leasing. Hoje, tudo o que se arrecada de cartão de débito, crédito e leasing se dá nos municípios onde essas financeiras, onde essas operadoras estão instaladas. A maioria delas na região de Barueri, na região de São Paulo. Então, hoje, qualquer operação de débito ou crédito e leasing que nós façamos aqui em Ponta Grossa, esse ISS vai para esses municípios onde está a sede dessa operadora. A partir de 2018, a regra é diferente. A regra é dar no município aonde se der a movimentação. Ou seja, só nesses 2 itens que eu falei para você, na questão do leasing, na questão do cartão de débito e crédito e na questão das isenções, o município pretende arrecadar mensalmente cerca de 1.800.000 a mais somente de ISS. Ou seja, chegaremos muito próximo aí a mais de 20 milhões ano de aumento de arrecadação de ISS para o ano que vem. Então, isso são receitas novas que a lei complementar veio dar esse direito ao município de buscar. As parcerias público-privadas também podem ajudar muito a Prefeitura na manutenção de determinados projetos ou na criação de outros? Podem e se darão. Estudamos hoje a parceria pública, talvez não na forma de PPP mesmo, mas na forma de passar para a iniciativa privada algumas coisas que o município cuida hoje, como, por exemplo, o centro de eventos. Já estamos com um projeto de lei quase encaminhado à Câmara, solicitando autorização para que o centro de eventos seja terceirizado, colocar na mão da iniciativa privada para que eles explorem aquele local, para que eles conduzam de que forma que vão trabalhar naquele local. Só para eu ter uma ideia, nós gastamos anualmente com o centro de eventos R$500 mil de energia elétrica e não conseguimos, com os recursos próprios, dar a manutenção que o centro de eventos necessita. Uma parceria que já está para abrir a licitação é a parceria do mercado municipal, onde a empresa irá construir um hotel, que é o projeto que está para licitar, e explorar isso para 20 anos. É uma das parcerias que o município está fazendo. São formas que existem
para você conseguir dinheiro na iniciativa privada, porque, como foi dito, o orçamento da prefeitura ele é meio que engessado. Em relação ao limite prudencial, como se encontra o limite prudencial hoje? Uma das preocupações que nós temos desde o início da gestão é com relação ao limite prudencial. Hoje o município está acima do limite máximo, ele já extrapolou o limite prudencial e está acima do limite máximo de gasto com o pessoal. Mas nós temos que olhar assim, aonde que cedeu essa extrapolação. Cedeu porque a receita do município não se comportou de forma como deveria, ou a despesa com o pessoal que aumentou muito. E realmente quando a gente vai olhar isso de maneira assim bem detalhada, a gente vê que a receita do município realmente não se comportou como deveria, até por aquilo que a gente já falou nos blocos anteriores, na questão das inadimplências, na questão das reduções de transferência da União, na questão de valores que deixaram de vir para o município por falta aí de melhorias na qualidade até da gestão. Essas receitas elas são diretamente ligadas à despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal é um cálculo até que muito bem simples. Você divide toda a despesa com o pessoal do ano pela receita corrente do ano e te dá um percentual. Hoje em torno de 54,8%, acima do limite máximo permitido. Mas também a gente tem que olhar em outro aspecto. O município de Ponta Grossa, de 2013 até agora, ele cresceu muito. E a demanda por esses serviços públicos também cresceu da mesma maneira. Hoje foram várias unidades básicas de saúde novas que foram instaladas, e isso, cada unidade básica de saúde nova instalada, nós temos que colocar novos profissionais. Escola em tempo integral, o município partiu de uma escola lá em 2012 para quase 70 escolas em tempo integral, o que cedeu a contratação de novos professores, a abertura de novos CMEs. Então, tudo isso acarreta em contratação nova. E qualquer contratação nova que a gente faça hoje necessita de receita para poder suportar essa contratação nova. Então, não foi só na questão, o município cresceu muito, está com uma despesa muito alta do pessoal porque deu muito aumento salarial, porque deu muito, contratou muita servidor comissionado. Não. Hoje, servidores comissionados... Hoje, comissionados do município é menos de 3% de toda a folha do município, de uma folha de 30 milhões que o município tem hoje. Então, é um valor que não é tão alto em relação a toda a nossa folha de pagamento. Fora o fato que nós não temos, vamos falar de saúde, nós não temos gestão plena em saúde. Então, a prefeitura tem 2 hospitais. Para que as pessoas em casa entendam, atendimento hospitalar é responsabilidade, quando não se tem gestão plena, do governo do Estado. E o governo do Estado, não falo do governo Beto Richa, mas historicamente o governo do Estado deu as costas para Ponta Grossa em relação a hospitais ao longo da história do município. E não poderia ter feito isso. Do meu ponto de vista, é uma questão de respeito com a população de uma das cidades que ajudou o Estado a se desenvolver. As pessoas não têm obrigação de saber disso, mas até o século XIX, Ponta Grossa era, ainda na época do Império, a cidade mais rica da província. Então, se existem cidades como Londrina, Maringá, Cascavel, essas cidades partiram de um ponto de apoio que era um ponto de apoio logístico, que era Ponta Grossa. Então, é importante lembrar que Ponta Grossa praticamente ajudou a construir o Estado do Paraná. Feita essa questão de justiça, o que a lei obriga é que se gaste 15% em saúde. A gente gasta quase 30% por causa dos hospitais. Eu sou obrigado a lhe perguntar isso. Existe um estudo para ter a gestão plena? E foi bom você entrar nesse detalhe, e até a gente pode pegar um gancho com a questão anterior do limite prudencial, da questão de gastos com o pessoal. Exato. Hoje, esses hospitais, tanto o Hospital Amadeu Pupi, como o Hospital de Criança, e como o SAMU ou a UPA, todos esses hospitais dependem de terceirizações. Hoje, quando a gente faz uma terceirização na área da saúde e que é uma atividade fim, ou uma atividade que eu tenho o próprio profissional no quadro, esse valor também passa pelo índice pessoal. Então, esse valor também está embutido em gasto pessoal do município. Em 2013, quando o prefeito Marcelo assumiu, ele chega no município e encontra uma UPA pronta, uma unidade de pronto atendimento no Santa Paula pronta, mas vazia, sem equipamento e sem pessoal. Demoramos 8 meses, abrimos ela em agosto de 2013,
para até reestruturar isso. Ou seja, isso foi um processo demorado, por quê? Porque eu tive que contratar pessoal para abrir aquela UPA. Ela, do jeito que ela foi deixada, ela não tinha funcionamento. Ela era uma UPA nova, mas vazia e sem os profissionais. Tudo isso acarreta em investimento na área de saúde e investimento em pessoal. Em 2016, nós fechamos com quase 28% de investimento em saúde e quase 26% investimento em educação. Ou seja, investimento em saúde, quase dobramos o valor, o percentual mínimo que a Constituição Federal exige. Tudo isso gasta-se muito orçamento. E o prefeito já nos solicitou várias vezes, e já fomos visitar municípios como o de Londrina, como o município de Maringá, onde é saúde plena. Já existem estudos no município para a gente mudar essa relação para a saúde plena. Secretário, então, pelo que eu posso entender, aqui é uma consideração minha, uma conclusão minha, parte do limite prudencial, parte da responsabilidade, entre aspas, em relação ao limite prudencial, se deve a alguns fatores herdados por essa administração. Entre esses fatores, o fato da Prefeitura arcar com despesas que, a princípio, não seriam dela, como a questão dos hospitais. É óbvio que a Prefeitura de Ponta Grossa não vai deixar de manter os hospitais e, principalmente, nem vai deixar de atender as pessoas que vêm de fora de Ponta Grossa, embora isso seja responsabilidade dos municípios vizinhos, cada um com o seu munícipe. Mas aqui a gente está citando apenas um caso em que a Prefeitura de Ponta Grossa acaba absorvendo parte da estrutura regional. E aí existe toda uma engenharia que está sendo feita com base na filosofia da justiça fiscal para que a cidade possa ter o tão sonhado equilíbrio financeiro e, quem sabe, até um pequeno superávit para fazer grandes investimentos no futuro. Eu gostaria que o senhor aproveitasse os próximos 2 minutos para suas considerações finais, por favor. E hoje, a busca desse equilíbrio orçamentário e financeiro, ela é constante. O município de Ponta Grossa hoje busca todo e qualquer recurso dentro desse cenário que a gente iniciou desde em janeiro de 2013, de justiça fiscal. Cobrar realmente da população, cobrar realmente do Estado, seja o governo federal ou estadual, aquilo que é justo para Ponta Grossa. Com o pequeno superávit que a gente conseguiu no primeiro semestre deste ano, a gente conseguiu, foi um dos poucos municípios no Brasil, do Paraná talvez, quem sabe, trazer 50% do 13º do servidor público já nesse primeiro semestre. Foi uma decisão difícil de ser tomada, mas uma decisão que hoje, já passado 2 meses que a gente tomou a decisão, a gente considera uma decisão acertada. Da forma que o Brasil está caminhando e da forma que a política no nosso país está caminhando, nós não sabemos que cenário a gente encontrará econômico e político no Brasil até dezembro. Então, isso fez com que o município realmente tomasse uma decisão de antecipar o 10º, de fazer com que mais de 8.700 funcionários, injetamos mais de 11 milhões de reais no mercado com a antecipação do 10º, por causa dessa instabilidade econômica que nós passamos. Mas o município nunca deixou de procurar sempre novas formas de receita, buscar o que é justo de cada contribuinte. Secretário, obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta. Estamos sempre disponíveis para que a Prefeitura possa manter contato com a população de maneira clara e detalhada e, sobretudo, transparente, como sempre tem sido. Muito obrigado. Obrigado, Ney. Sempre estamos à disposição. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.